friend. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Eu sou o Teacher Eduardo e vou te ajudar para que você possa comunicar em inglês com eficiência em ambientes de negócios. E essa é mais uma aula para ajudar a destravar aí o inglês, principalmente na parte de negócios. A gente já fez aí duas aulas, uma voltada à parte do verbo to be e outra referente à parte do presente simples dos outros verbos. Agora a gente vai continuar com a parte do presente simples dos outros verbos, só que gerando perguntas com palavras como what, where, how. Aí a gente vai ensinar como você vai fazer isso aí na nossa tela. Então, vamos lá para a nossa tela. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar então com simple present, other verbs, seja outros verbos, seja o verbo to be não entra aqui nessa parte, tá? E com WH questions, ou seja, perguntas que a gente vai usar então as question words, ou seja, as palavrinhas que tem então WH, somente H, como what, where, how. Então a gente vai utilizar essas palavras aí nessas perguntas, tá? É importante antes da gente começar, a gente está focando muito na questão da comunicação, né? Ou seja, principalmente na parte oral, por isso essa questão do destravar. Normalmente quando a gente pensa, puxa, eu quero ali falar e na hora eu travo, né? Então normalmente tem a ver com a parte da comunicação oral, tá? Então a gente vai trabalhar muito essa questão da parte de você treinar exatamente a fala, como você vai pensar exatamente na hora de você executar. Por exemplo, a gente está trazendo aqui a parte de perguntas, né? Porque a gente gosta exatamente disso, que você não fique, a gente fala muito para os alunos nossos, que você fique refém exatamente de perguntas, ou seja, alguém tem que fazer uma pergunta para você poder exatamente gerar ali a conversação. Não, você vai ser capaz de gerar suas perguntas e aí sim gerar essa comunicação, que é isso que é o grande lance que a gente sempre fala, né? Essa troca de informações. A pessoa vai te perguntar, você vai conseguir responder, você vai perguntar e a pessoa vai te responder e assim vocês vão trocar informações e esse é o grande lance, essa é a comunicação exatamente. É o que a gente quer que aconteça aí para você no dia a dia, tá bom? Então, antes da gente, então agora falando com relação à aula, a gente vai passar de uma maneira bem rápida, tá? Então, a questão da parte do Simple Present na afirmativa, depois a gente vai falar um pouquinho da parte da pergunta e aí realmente trabalhar com a parte aí de WH question, ou seja, as perguntinhas aí que tem W, com as palavrinhas que tem WH ou somente o H, tá? Então, para a gente relembrar um pouquinho, só passando rapidamente, então a gente vai trabalhar então aqui, tá? Então aqui as pessoas, tá? Aqui, como a gente conjuga no presente simples, tá? Se você está vendo o nosso vídeo pela primeira vez, então a gente vai recapitular aqui, mas legal você verificar os outros dois vídeos, tá? Para verificar exatamente a mecânica, mas a gente vai passar rapidamente para você já ter uma ideia, tá? Então aqui estão as pessoas que conjugam os verbos, assim como a gente tem na língua portuguesa, só retomando então a gente tem aqui I, you, he, she, it, we, you e they, tá? Significados eu, você, ele ou ela, né? Neutro, então coisa, animal, nós, vocês e eles, elas de forma geral, tá? E aqui é como a gente conjuga o verbo, né? Tirando o verbo to be, todos os outros verbos a gente faz a conjugação dessa forma, tá? Para quem acompanha as nossas aulas, a gente tem sempre o costume de colocar o verbo, como a gente fala, o verbo seco, né? Então com os dois X maiúsculos aqui, tá? E a gente coloca de azul para indicar que fica congelado, né? Então você pega ali o verbo e sai usando da maneira como você pegou o dicionário, você vai usar ali para fazer a tua conjugação. Então é bem simples, tá? Quando a gente tem uma pequena diferença, uma transformação, quando a gente tem essas pessoas aqui, tá? Então a gente tem de forma geral, né? Então um acréscimo de S, tá? Então lembrando, a gente está treinando muito essa questão da parte da comunicação oral, então basicamente é você imaginar aquele verbo com som de S, tá? Na escrita, daí não, já tem uma regrinha ali, algumas letrinhas aí que, às vezes que você tem que colocar, dependendo da terminação do verbo, tá? Então, lembrando, a gente está focando mais na parte da comunicação oral, tá? Então a gente não vai entrar nessa outra parte, é mais na parte da fala, tá? Então imaginar que aquele verbo que você colocar ali naquela posição, só colocar o sonzinho do S e vai sair a conjugação da maneira correta, tá ok? Então, a gente colocou aqui só para a gente ter uma ideia como é que seria a formação de uma sentença, né? Também usando a nossa fórmula aí. Então, as pessoas aqui, tá? Conjugando então os verbos então com essa conjugação, tá? E aí o acréscimo do S para he, she, it, e aqui viria o complemento. Então, toda a sentença a gente sempre comenta que tem então três blocos: sujeito, o verbo e aí o complemento. Então, imaginando, de repente, puxa Edu, me dá um exemplo ali, né, aplicando exatamente o verbo, né? Então, ali a gente tem a fórmula, mas aplicando o verbo. Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu selecionasse work que é o verbo trabalhar. Então, eu conjugaria, então, I, you, work, he, she, it, works, tá? Então, aqui seria exatamente o acréscimo do S, mas a gente falou, né, o foco nosso está na questão do som. E we, you, they, work. Olha lá, conjuguei já o verbo work para todas as pessoas. Bem simples. Se eu for gerar a sentença, eu vou colocar exatamente um complemento. Então, por exemplo, se eu quero dizer I work, então, ou seja, eu trabalho em um escritório, aqui eu vou colocar somente in an office. Então, seria in an office, ou seja, em um escritório. Tá? E a gente junta daí a pronúncia, tá? In an office, tá?
Então é importante também essa questão do treino, né? Sempre, né? De todas as estruturas, até mesmo ali do complemento, tá? Para que você sinta aí naturalidade na hora de, né? Fazer suas sentenças, tá ok? Se eu quisesse, Edu, então seria então, se eu quisesse indicar que ele trabalha no escritório, seria então he works in an office, exatamente. They work in an office, ou seja, eles trabalham em um escritório, exatamente dessa forma. E o que faz? Você segue ali um sisteminha, tá? E você tem toda a conjugação sempre perfeita, né? Então isso é importante. Você tem ali sempre da maneira correta, né? Você conjugando ali os verbos, passando exatamente o que você quer de mensagem, né? Indicando ali o presente simples, tá? E só colocando ali o complemento. E aí o complemento você vai fazendo a variação de acordo com o verbo, né? Se você selecionasse, por exemplo, o verbo like, é um verbo que a gente usa aí bastante por conta das redes sociais, que é o verbo gostar. Seria exatamente, então, né, lá. I like. A gente sempre fala, começa fazendo feijão com arroz, ou seja, pegando ali sentenças bem simples, aí você vai se sentindo ali confortável com aumentar ali os ingredientes, aí você vai estendendo suas sentenças. Mas pode começar de um simples I like coffee, né? Ou seja, eu gosto de café. Então, Edu, she likes coffee, ela gosta de café. We like coffee, nós gostamos de café. Tá vendo que simples? Então, o importante é não pensar na tradução, tá? Ou seja, no sentido de você pensar primeiro ali em português, como é que tem os elementos ali, para depois pensar em inglês, tá? Então, isso não. Então, você pensa na ideia em português, isso realmente, a ideia vem, eu quero usar o verbo gostar, quero usar tal pessoa e o complemento, né, que eu vou colocar de acordo com aquele verbo. E aí você já sai montando em inglês. Tá? O importante é isso, você fazer esse movimento, você já fazer a sentença montando ali, né, os 3 blocos. Imagine que você, quando vai gerar a sentença, você vai preencher esses 3 blocos. Sujeito, o verbo e aí o complemento. Aí fechou, você tem ali a sentença, né, perfeita ali, completinha. Ok? Então aqui, só para a gente relembrar. Agora, como é que a gente faz a parte da pergunta? Então a gente lembra que a gente tem que usar ali o auxiliar. A gente falou aí na aula passada, a gente usa o auxiliar. O auxiliar do presente simples é o auxiliar do, que para he, she, it, ali que tem uma transformação, então a gente tem então does, tá? Então é isso que a gente vai ver, né? Com a parte do yes, no questions, porque você vai gerar exatamente perguntas, né, que vão obter sim ou não como resposta. Então olha lá, a gente tem então os auxiliares do, does e do aqui novamente. Ou seja, onde não havia, se você lembrar ali da nossa tabelinha, não havia exatamente mudança nos verbos, né, o verbo seco, digamos, é exatamente onde eu vou utilizar o auxiliar do, olha lá, aqui em cima e aqui embaixo, e onde exatamente havia a transformação, o do se transforma então em does. Tá? Então aquele S que havia no verbo vai exatamente pro auxiliar e ele fica então does. Tá? Então veja que agora eu tenho então do, essas pessoas, does, essas pessoas e do. E o que acontece exatamente com o verbo? Olha lá, meu verbo fica seco. Tá? Ou seja, Edu, mas aí aquela alteração que havia work, works, like, likes, não há mais? Não há mais. Tá? Então olha lá, veja que fácil. Então o nosso esforço, eu sempre, né, comento com os alunos, é sempre o único esforço que a gente vai fazer. Lembrar ali da mecânica, então eu vou usar o auxiliar, então esse é o meu esforço. Então do you e o verbo eu não vou mais me preocupar. Do you work? Do you like? Aí o does e do, mesma coisa. Does he like? Então, does he work? E do. Do they work? Do they like? Tá vendo? Então você faz esse movimento. Então aqui, digamos, a gente tem esse foco por conta do sujeito. E aí o meu verbo ele vem, né, naturalmente, eu não preciso mais me preocupar e o complemento também. Tá ok? Então a gente fala aí que é o bloco de 3 aqui, ou seja, bloco de 3 elementos que a gente vai sempre trazendo, né, e formando aí as perguntas no presente simples, tá? Tem outras mecânicas que também seguem esse mesmo processo. Então aqui já é o primeiro passo, tá? Então é importante que você se acostume com isso. Então imaginar também que faz todo sentido quando a gente coloca essa fórmula, né? Porque quando você começa a perguntar para a pessoa do, então digamos que a mente da pessoa pergunta no presente e eu já sei que não é he, she, it, senão viria does. Então, do you, a pessoa vai pensar, já é para mim, pergunta no presente. Ela vai ficar só esperando o verbo. Por isso que é importante você fazer esse movimento, esses 3 ingredientes juntos. Tá? Então, do you like, ou seja, lá veio do, né? Aquela informação primeira, you, então eu sei que é para mim, e depois vem a sequência do verbo e aí eu fecho já a ideia. Né? Então, do you like, lá, você gosta, do you work, você trabalha. Tá? Então veja que, né, conforme você vai treinando, sua mente já vai trazendo essa informação. Por que ele não veio, por exemplo, você trabalhou, você trabalharia, você trabalhará, né? Justamente porque a gente já tem esse movimento, já estou acostumado ali com o presente, na hora que vem esse bloco, né, com 3 elementos eu já sei para onde vai a pergunta, tá? Então aí a gente tem esse movimento, tá? Então, imaginando que a gente tivesse aqui então work, então do you work, ou like, do you like, does she work, does she like, do we work, do we like, e assim vai, tá? E lembrando daí, a gente precisa do terceiro ingrediente, que a gente tem aqui a parte,
então é envolvida então com o verbo e o sujeito, tá? Então lembrando que daí a gente tem esse tipo de mecanismo, tá? Eu preciso dele, do auxiliar sujeito e aí o verbo. Formei esse bloquinho aqui com 3 elementos, né? E aí é só colocar a parte do complemento, tá ok? Então vamos supor, eu tenho ali, né? Então, do you like coffee? Does she like coffee? Do we like coffee? Tá? Então, eu tenho ali o verbo like e aí eu trago aqui o complemento só, né? Fechando ali a ideia. Tá? E aí a resposta a gente vai gerar sempre com auxiliar. Então, yes, I do, no, I don't. Tá? Por quê? Porque a gente não vai usar o verbo ali novamente na resposta, você vai usar só o auxiliar, que fica muito mais fácil. Tá ok? Se eu quiser usar o verbo do pode? Pode, não tem problema, só daí você vai gerar a sentença inteira. Tá? O verbo sozinho ele não para ali no meio, senão né, ele tem que transitar, ele tem que continuar ali a sua oração. Tá ok? E aí, a gente colocou aqui já com o verbo, tá? Para você poder dar uma olhadinha com o verbo mesmo, olha lá. Então, do you like, does she like, do you like, né? No sentido de vocês, tá? É aqui o complemento. Coffee, né? Aqui poderia colocar um estilo de música, comida, tá? O que você quisesse colocar aqui de complemento. Lembrando, a gente está fazendo uma mecânica bem feijão com arroz, ou seja, bem simples, para que você acostume exatamente nesse treino simples, você vai aumentando ao longo do tempo ali o que você quer colocar de verbo, também verbos diferentes, complementos diferentes, tá? Então isso que é importante, começar sempre dos fundamentos, tá ok? Depois a gente colocou aqui, né, só para a gente poder visualizar toda a pergunta, olha lá, então, pegando aqui o you, né? Do you like coffee? Né? Does he like coffee? Do we like coffee? Tá? Então, bem simples, tá? Aqui só para a gente visualizar, então, a questão do treino, né? Então, you like coffee, afirmativa. Do you like coffee? Olha lá, virou pergunta, tá? Então, olha lá, meu bloquinho com 3 elementos. Na sequência, do you like coffee? Yes, I do. No, I don't. Como a gente falou, a gente vai usar o auxiliar, tá? Então, alguns alunos, a gente comentou na aula passada, então, lembrando, a gente está revendo aqui, a gente está passando de maneira mais breve. Então, do you like coffee? Né? Então, a questão de, Edu, usei o auxiliar porque tem em cima, tem embaixo, né? Então, lembrando que a explicação não é essa, mas pode utilizar esse raciocínio porque agiliza bastante, tá? Mas aqui é porque é uma coincidência. O auxiliar para a pessoa A é do e o auxiliar para a pessoa you também é do, tá? Então, aqui é uma coincidência, né? Mas pode utilizar esse mecanismo sim, tá? Caso fosse, por exemplo, he, né? Does he like coffee? Yes, he does. No, he doesn't. Aí o sujeito é o mesmo tanto na pergunta como na resposta. Então, né, realmente ali seria porque tem em cima, tem embaixo, né? Mas aí se fosse aí uma terceira pessoa, por exemplo, tá ok? Na sequência, a gente fez aqui mudando somente, né, para she, né? Na verdade, porque há ali a alteração, she likes coffee. Então, olha lá, quando a gente faz o bloquinho de 3 ali, does she like coffee? Lá, meu verbo não mexe mais, por quê? Porque essa alteração que havia no verbo na afirmativa passou a ser no auxiliar. Aí a gente fecha esse bloquinho aqui e depois coloca só o complemento, tá? A gente colocou também aqui, does she like coffee? A maneira, né, de resposta curta, yes, she does, no, she doesn't. Lembrando que o uso do auxiliar traz exatamente a ideia que foi utilizada na pergunta, né? Então, aqui, ela gosta de café? Sim, ela gosta, não, ela não gosta, tá? Então, o auxiliar traz a ideia do que foi perguntado, tá? Edu, mas eu quero usar o verbo. Não tem problema, como a gente comentou. She likes, só que daí vai até o fim. She likes coffee, né? Ou no, she doesn't like coffee. Aí precisa só montar a estruturinha ali bem certinha ali, mas tem que ir até o fim, tá? Não pode parar no verbo. Na sequência, a gente colocou trocando, né? A gente sempre gosta de, né? Também a gente não pode ficar dependente de, tem que ter o I, o you, she, não. A gente vai trocando. Então, no lugar do she, coloquei aqui my sister, né? Minha irmã. My sister likes coffee. Quero fazer uma pergunta, olha lá. Does my sister like coffee? Olha lá o bloco, tá? Sujeito aqui, o verbo seco. Por quê? Porque essa alteração que havia aqui passou a ser no auxiliar, formando então lá. Does my sister like coffee? Ou seja, minha irmã gosta de café, tá? Lógico, de repente você pode trocar essa parte. Eu queria perguntar, não se a minha irmã gosta de café, mas, né? Your sister, né? Perguntar da sua irmã. Olha lá, só vou trocando os elementos, tá? Isso fica bem simples, né? Conforme você vai sentindo aquilo que você treinou, a gente consegue trocar mais elementos ali, vá trocando, tá? É isso que você deve fazer sim, e treinar todas as possibilidades ali, né, que você já imagina para o teu dia a dia, né, de utilização, tá ok? Bom, aqui também a gente colocou a resposta curta, né? Does your sister like coffee? Yes, she does. No, she doesn't, né? Nada mais a gente fez aqui que tirar aqui o she e colocar your sister, né? Olha lá, yes, she does. No, she doesn't. Tá? Então, bem simples, tá ok? Bom, e agora então a gente vai entrar nos WH questions. Bom,
então como é que a gente faz agora? Bem simples, tá? A gente precisa aprender aí os WH questions, que são as palavrinhas que têm WH, ou somente H, tá? E aí são essas palavrinhas que vão exatamente obter, quando você faz a pergunta com essas palavrinhas, você obtém exatamente a resposta direta, tá? Então, porque imagine assim, se eu perguntasse com o verbo viver, morar, né? Live, né? Do you live? E coloco ali uma cidade. Do you live in? E coloco, por exemplo, do you live in Sorocaba, né? Do you live in Itu? Do you live in Itapetininga? Ou seja, você tem ali perguntas que geram sim ou não. Agora imagina, você perguntou 3 vezes, errou a cidade ali 3 vezes, né? A gente não vai ficar perguntando até acertar, né? São várias cidades, a gente vai ficar um tempo lá. Então o que a gente vai fazer? Bom, quer saber? Não vou perguntar para gerar sim ou não, quero já perguntar onde, tá? Mesma coisa, de repente estou perguntando sobre a maneira que a pessoa vai no trabalho, então fiquei perguntando se vai de ônibus, de carro, de moto, nem só obtive ali resposta com não. O que é mais fácil perguntar? Como você vai ao trabalho, tá vendo? Então aí vem essa necessidade, você obter uma resposta direta, como a gente fala, tá ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Verificar qual que é essa palavrinha, esse question word, essa palavrinha que, né, é utilizada na pergunta, então indicando o que, onde, como, e como é que a gente aplica aí na pergunta, tá ok? Então vamos lá. Então, primeiro, o question word é exatamente o what, tá? What, se você já conhece, né? Então ele indica o que ou qual, tá? Tem 2 significados. Se você ainda não conhece, então ele tem 2 significados, tá? Depende ali só da situação, mas tudo vai de acordo com o que você vai colocar na sequência, tá ok? Então, ó, pensei em what, o que ou qual. Ah, eu quero perguntar, veja que a ideia ela vem em português. Ah, eu quero perguntar, né, o que a pessoa faz, né? Então, eu quero perguntar o que a pessoa estuda, né? Então, sempre é o mesmo processo, tá? E agora a gente vai verificar exatamente na pergunta para você ter uma ideia como é que é a formação, tá? Primeira coisa, sempre o question word a gente costuma falar para os alunos, né, para ficar mais fácil ali a associação, que o question word ele manda na pergunta, ou seja, ele sempre vem no início, tá? Então no português, se a gente for comparar, às vezes a gente pode colocar numa outra posição, mas no inglês sempre é no início, tá ok? Então, what, o que ou qual. Então, pensando agora que de repente eu quero perguntar, o que você faz aos fins de semana? Então veja lá, então tem what, a gente colocou aqui numa cor diferente, e olha lá, do you do, tá? Então o que a gente tem aqui? O do, que é auxiliar, o you, que é o sujeito, e o do, que é verbo. Nossa, mas tem duas palavras do ali na pergunta? Exato. Então, porque esse é auxiliar e esse aqui é exatamente o verbo fazer. Tá? Então, a gente colocou, né, de propósito ali para você já começar a acostumar. Tá? Então, cada elemento está obtendo ali, está tendo exatamente uma função, então não se preocupe. Ah, Edu, mas é a mesma cara ali, não vai ficar repetindo? Não se preocupe com isso. Tá? A gente tem um pouco dessa influência da língua portuguesa, coisa da repetição, mas sempre digo para os alunos, na parte do inglês, se cada elemento está com uma função, não se preocupe, né? Mesmo que o som fique ali, nossa, mas fica meio estranho até ficar repetindo, não se preocupe, tá? É isso mesmo, cada elemento ali está ocupando ali uma posição, ou seja, com uma função, tá? Então aqui é o meu auxiliar, que é o que você treinou, do you like, do you work, então olha lá, mesma coisa. Eu só troquei aqui, o que a gente tinha utilizado de work e like, eu estou usando exatamente o verbo fazer, do. Então olha lá, what do you do? Ou seja, o que... Opa, é fazer ali, do. Então, o que você faz on weekends, ou seja, aos fins de semana. Tá vendo? Então, você coloca, então você já começa a pegar ali o jeito. Opa, Edu, então você falou que essas palavras mandam. Tudo que vier agora pela frente, né, você falou do que, o qual, que é o what. Tudo que vier pela frente começa a pergunta. Exatamente. Você traz o bloco de informação na sequência. Tá? Então, what do you do? O que você faz? Tá? O que você gosta? What do you like? E aí, continua, tá? Então a gente vai futuramente trazer aulas sobre isso também, tá? Mas aqui é esse primeiro passo. Então, what do you do on weekends? O que você faz aos fins de semana? Tá? Lembrando, se você faz, aí voltar da parte de negócios, tá? A pergunta até what do you do? O que você faz? Tem referência com a parte profissional, tá? Então, what do you do? O que você faz? Aí você responde, I am, eu sou, aí você coloca a tua profissão. Lembrando que sempre você precisa colocar, então, o artigo indefinido, tá? O a ou an, tá? Então, I am a teacher, I am a student, para indicar eu sou, né? No português seria eu sou um professor, eu sou um estudante, porque não é igual no português, né? A gente fala muito direto, né? Eu sou professor, eu sou estudante, no inglês não tem esse mecanismo, eu preciso do artigo indefinido ali no meio, tá? Mas e se fosse, então, né, a pergunta do nada ali, what do you do, sempre referente ali à parte profissional. Nesse caso não, eu coloquei até um complemento também de propósito, né, indicando ali aos fins de semana, tá? Então, what do you do on weekend? Ou seja, o que você faz aos fins de semana? E olha que legal daí na resposta, né? Você não vai obter mais respostas com sim ou não, você vai obter respostas diretas. Então, a gente colocou aqui os 2x maiúsculos, né? Porque a pessoa responderia I play soccer, e aí continuaria de repente, eu jogo futebol.
I watch TV, né? Daí continuaria, on weekends, ou de repente quebrar ali o restante do complemento, né? Indicando que faz no sábado e no domingo, né? Diferentes ações, tá? Mas olha lá, eu já obteria exatamente ali o sujeito e o verbo seco, tá? Mas o mais importante, olha lá, é esse mecanismo de pergunta que a gente está comentando aqui. Então você vai começar a acostumar a colocar esse elemento no início, faz aqui, né? Traz o bloquinho com 3 elementos e coloca depois o complemento, né? Então, bem simples. Então, what do you do on weekends? Tá? Então, lembrando, quando você vai utilizar daí, agora que você sabe ali o mecanismo, você faz cada elemento, você imaginando perguntar para a pessoa, tá? Isso é importante, fazendo, se possível, aí o treino, né, oral, tá? Então, não fique só, né, a gente compara muito a academia, né? Você não vai lá, olha ali o exercício e fala assim, legal, a hora que precisar eu faço. Não, tem que ir lá, colocar exatamente, né? Então, de repente, o corpo na posição correta, fazer o movimento devagar, né? E aí depois você vai aumentando a velocidade, aumentando também a questão de peso, tá? Mas só olhar, né? Você pode imaginar, não dá certo, né? Então, não adianta também só explicar também, né? Então, você faz o movimento a 90 graus, levanta 15 graus, não tem como, né? Você tem que ir lá colocar a mão na massa, tá? Da mesma forma no inglês. Tá? E não adianta, né? Você fez uma vez, de repente, puxa, ele não veio ali de primeira, né? Mas eu lembrei ali do mecanismo, mas eu quero, né, fazer de forma natural. É esse treino, tá? Então treine várias vezes, tá? A gente costuma falar que é a teoria do bebê andar, até o bebê andar. Se você tem um filho ou uma filha, você não faça ali um ensino ali para começar a andar e, não, tá bom, tá andando assim, então legal, né? Tá se movimentando legal. Você não, é até andar. Então aqui da mesma forma, não está saindo, né, de primeira, então faça ali um treino, 2, 3, com certeza a partir da 4ª vez já vai estar bem mais tranquilo, tá? Lembrando que tem que ter uma sequência ali de treinos, né? Não adianta treinar numa semana, depois na outra semana, depois só no outro mês, isso não dá resultado, né? Imaginar sempre a questão do exercício físico, né? Não dá resultado você fazer, né, treinos ali, né, com bastante intervalo de tempo. Então aqui é a parte do inglês também, tá? Só que o mais fácil do inglês é que você consegue encaixar a qualquer momento do dia. Então, consigo ali na hora do almoço, ali do trabalho, né, no fim do dia, de repente sobra um tempinho, antes de iniciar o trabalho, estou com um tempinho ali, já vai treinando, tá? E sempre imaginando ali você aumentar essa sua zona de conforto, tá? Aqui a gente está trabalhando com os primeiros passos, né? Você pode ir incorporando exatamente a tua comunicação, usando outros verbos, usando outros complementos, tá? Então, essa é a ideia, ok? Então vamos lá. Na sequência a gente tem então aqui outro question word, então where que indica onde, tá? Então pense em localização, Edu. Onde? Exatamente. Como é que a gente vai fazer? Olha lá. Where do you live? Olha lá o verbo live, morar, né? Lembra do exemplo eu vou perguntando ali, Sorocaba, Itu, Itapetininga, e aí, puxa, errei tudo, né? Quero perguntar já onde a pessoa mora, olha lá. Então, entra exatamente com a palavra onde, olha lá, where, como a gente comentou, essas palavras mandam na pergunta, elas vão no início, e aí, a mecânica dos 3 elementos, né? Do you live? Então, where do you live? Ou seja, onde você mora? Onde você vive? Resposta, I live. E aí a pessoa vai colocar o complemento, tá? A gente não colocou nenhuma preposição aqui, porque se a pessoa vai colocar só o país, seria in, se vai cidade, in, se vai colocar de repente a rua, é on, se vai colocar o número, já seria at, e aí todo o mecanismo ali de endereço, tá? Então, mudaria um pouquinho, mas a gente colocou já o início, para você já ter uma ideia. Tá? Edu, quero treinar então para, né, já ficar craque. Como é que a gente faz? Então eu já posso treinar de repente I live in e coloco ali o país? Sim, né? Você já vai se sentindo ali, né, confortável com esse treino, né, como a gente falou, um pouquinho mais curtinho, mas já fica, né, uma coisa familiar. Tá? Então, lá. Where do you live? Tá? I live. Agora olha que legal, a gente fez ali a pergunta com what, agora a gente tem com where. Edu, eu imaginei agora fazer a pergunta com o que você ensinou lá da parte do he, she, it, né? Poderia perguntar, por exemplo, para uma pessoa sobre uma terceira, né? Então, com relação, por exemplo, a onde ele mora, né? De repente está perguntando para uma pessoa sobre uma terceira pessoa, onde ele mora, né? Exato, então o que você tem? Where, lá manda ali na pergunta, onde você tinha do you, você tem exatamente o quê? Does he, e aí você pergunta com live, tá? Então, fazendo aquele bloco, né? Lembra da alteração? Só acontece no auxiliar, então é does, o sujeito é he, né? Você selecionou exatamente o sujeito he, por isso que é o auxiliar does, e o verbo vem seco. Então, where does he live? Where does she live? Aí a resposta, he lives, she lives, né? Aí quem vai gerar a resposta aí tem que fazer o mecanismo. Se tem ali aquela transformação no verbo, né, vai ocorrer, né, como a gente já tinha treinado, né, então, ali no início, né, falando ali da transformação, né, do verbo quando você tem he, she, it. Tá? Então, mas é bem simples. Então, a parte do mecanismo da pergunta, does he, does she e o verbo seco. Tá? Na sequência,
Mais um question word, how. How que é como, tá? A maneira como você vai lembrar, também uma dica ali, o question word, a gente sempre orienta a lembrar como uma pergunta base. Né? Tá, eu lembrei do how are you, né? Como você está? Exato. Tá? Mas você vai pegar ali aquela pergunta como base para puxar a ideia do how, de repente se vem uma dúvida, né? Sempre no início ali dos treinos, né? Pode vir dúvida ali, então é normal, né? Então você puxa de uma pergunta base, já vem mais rapidamente, how, como. Então agora você consegue exatamente executar a pergunta. Olha lá, how, então palavrinha que manda na pergunta vai no início. How do you go? Como você vai? How do you go to work? Como você vai ao trabalho, para o trabalho? Olha lá na resposta, I go to work, e aí viria o complemento. Tá? Então veja a parte da pergunta. How do you go to work? How do you... E aí viria qualquer verbo que você quisesse perguntar ali. Como você, né, abre esse arquivo? Como você liga esse aparelho? Então veja, só você pegar depois o verbo e o complemento, né, que é adequado a esse verbo. Né? Então é bem simples. Tá? Olha lá, mas o movimento... Começo aqui e depois eu venho com um bloquinho aqui de 3 elementos e o complemento só, né, adequado ali ao verbo. Bem simples. Né? Então, how do you go to work? I go to work. Né? Aí coloca ali o modo. Se for, aí uma dica, tá? Se for meio de transporte é by e o meio de transporte. Tá? O único que é diferente é justamente o a pé, né, que seria on foot. Tá? Mas olha lá, bem simples. Quero perguntar, Edu, com relação a ele. How does he go to work? Resposta, he goes to work. How does she go to work? She goes to work. Agora com relação a eles, fácil. How do they go to work? Olha lá, resposta também fácil. They go to work. Tá vendo como o mecanismo é bem simples? Tá? O que você precisa fazer é esse movimento. Tá? Treinar. A gente tem aqui então os question words que a gente está sugerindo. Haverá uma outra aula com o mesmo mecanismo, tá? Trazendo outros question words, outros mecanismos ali para ficar a comunicação ainda melhor, tá? Mais direta ali com relação às informações que você vai pegar fazendo as suas perguntas, tá? Mas isso que é legal, tá? Então você vai treinando, fazendo esse passo a passo, tá? Na sequência, o when, tá? O que é when? Esse aqui eu não vejo tanto, assim, né? Comparado aos outros, né? A gente vê bastante, mas comparado aos outros, parece que a gente vê mais what, how, where, né? When. When é quando, tá? Então esse aqui, né? Quando? Edu, já consigo imaginar. Quando você estuda, quando você trabalha, quando você tem aula de inglês, né? Então lá, a gente consegue já imaginar. Então antes até de colocar a parte da prática, então lá, when do you... Edu, já sei que entra o verbo ali. Se é estudar, study. When do you... se é ter aula de inglês, é o verbo ter, have. Tá vendo? Então você vai tendo exatamente esse mecanismo, você vai, né, se sentindo, né, tranquilo para utilizar. Né? Só depois verificar os verbos que você quer utilizar e também os complementos ligados a eles. Tá? Então lá, when, veja lá o exemplo. When do you study English? Quando você estuda inglês? Olha lá, começa a ficar cada vez mais fácil. When do you study English? I study English. Né? Então, quando você estuda inglês? Eu estudo inglês, aí continua ali o complemento. Eu sempre brinco com os meus alunos, estudar inglês é uma coisa, ter aula de inglês é outra. Ou seja, então você pode, de repente, ter a sua aula de inglês aí na segunda, na quarta, terça e quinta, né? Então é o dia que você tem aula de inglês, seria have English class. Tá? Mas o estudar é sempre, né? Então a gente, né, quando você estuda inglês, né? Então, estuda inglês, né, todos os dias, né? Então, como a gente brinca com os alunos lá, então a gente espera obter essa resposta, tá? Mas justamente por conta disso, né? Então a gente vai vendo ali que cada verbo vai trazer ali uma ideia, tá? Então, ó, a gente brinca com os alunos ali com relação a estudar todo dia, né? Mas a gente sabe ali que fica corrido, mas é importante sim, né? Se você conseguir esse mecanismo, né, fica perfeito, né? Nem que seja 5 minutinhos aí por dia, tá? Então 1 minutinho ali que aproveitou antes de começar o trabalho ou no intervalo ali, na hora do almoço, tá? Importante isso, é um investimento em você, né, com relação à parte do inglês que você está fazendo, dedicando esse tempinho todo dia, tá ok? Olha lá, então, when do you study English? Quando você estuda inglês? I study English, e aqui eu vou colocar exatamente o quando, tá ok? Se eu quero colocar o dia ali, aos fins de semana, você já viu lá, era on weekend, tá? Então, o complemento que você quiser, tá ok? Na sequência, o nosso why, né? Why que é porquê, lembrando que esse é o porquê de pergunta, porquê separado, tá? Então lá, why, então a gente também já começa a imaginar, why do you study English? Why do you have, why do you work? Né? Então, de repente a pessoa fala que trabalha aos fins de semana, why do you work on weekends? Sei lá, já consegue já imaginar, tá? Veja, é sempre esse movimento, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na pergunta, olha lá, why do you study English? Por que você estuda inglês?
Aí a pessoa vai responder, I study English because, tá? Eu estudo inglês porque, então esse é o porquê de resposta, porque junto, tá? Então, because, e aí veria ali a justificativa, tá? É possível, só uma curiosidade, é possível que você tire essa parte aqui e já comece com o porquê, tá? E por que a gente pode fazer esse mecanismo? Porque após o because, você tem exatamente uma sentença inteira, uma oração, sujeito, verbo, complemento, né? I study English because it is necessary, ou seja, o uso do inglês, né? O estudo do inglês é necessário, e aí você continua ali a sua resposta, tá? Então é possível começar ali a partir do because, não tem problema, tá? Mas a gente quis ilustrar aqui de maneira mais completa, né? Então, I study English because, e aí vem exatamente a razão, tá? Quero trocar do why, puxa, legal, why do you study, why do you have, né? Why do you have English classes on weekends, né? Porque você tem aulas de inglês aos fins de semana, você vai imaginando aí os verbos, os complementos. Aí eu quero treinar agora com he ou she, né? E por que a gente fala do he e do she? Porque, né, vez ou outra você vai perguntar sobre uma terceira pessoa, né? E aí a gente fala do he, do she, ou até mesmo it, de repente está se referindo à empresa, por conta do auxiliar que é diferente. Tá? Então, fazer esse movimento. Tá? Então, why does he study? Tá? Então, why does she study? Então, se fosse a companhia, né? Why does it? Lógico que não caberia aqui o study, né? Mas poderia ser algum outro verbo, como contratar, né? Empregar, né? Então, você pode usar algum outro tipo de verbo ali, né? Que dê certo com o sujeito it, né? E depois você vai substituindo também, isso que é importante. O you, né? Então, tu trouxe ali o she, então fica does she, does it, porque você pensou no it na companhia. Ah, não, Edu, mas agora eu quero utilizar exatamente does your company, e aí o verbo seco, sem problemas. É o que a gente fala, aumentar aí a sua zona de conforto, tá? Para que você se sinta aí, né, tranquilo. Numa situação real, a gente costuma falar na hora do vamos ver, né, você consiga fazer naturalmente a parte da pergunta e a parte da resposta vai ficando bem mais tranquila. Tá? Vejo que de repente poderia ser ali uma espécie de dificuldade, porque nem é dificuldade, mas às vezes a gente tem essa ideia, né? É uma espécie de dificuldade ali no início, que era formar a sentença na afirmativa, já não é mais. Agora a gente já tem outro desafio, que é a parte aí da pergunta. E mesmo assim a gente já verifica que é uma mecânica simples, a gente só precisa treinar, tá ok? Logicamente que daí tá um pouquinho ligado à parte aí de, né, por exemplo, eu quero pegar mais verbos, né? Então você vai verificando aí no seu dia a dia quais os verbos que você precisa, você vai procurando e vai somando depois a parte do verbo com o complemento ali para poder, né, juntar e fazer, né, a sua mensagem chegar, tá ok? Então aqui, só para a gente recapitular, então a gente tem aqui as mecânicas que geram, né, os yes, no questions, perguntas que geram sim ou não como resposta. Olha lá, do, aqui as primeiras pessoas, verbo seco. Does, he, she, it, verbo seco. Do we, you, they, verbo seco, e aqui nas reticências o complemento. Obter sim ou não, tá? E aqui com os question words que a gente utilizou, tá? Como a gente comentou, a gente vai ter aí mais aulas comentando os outros question words, tá? Mas esses são os principais aqui, os de início, tá? Porque os outros a gente vai até aumentar um pouquinho mais aí, né, a questão das estruturas. Mas olha lá, eu tenho então what, o que, o qual, where, onde, how, como, when, quando, why, porquê, né? O porquê de pergunta, a gente falou lá do porquê de resposta, daí é outro, tá? Então aqui, e olha lá o meu mecanismo, a gente só selecionou o you, tá? Mas você pode fazer com qualquer, a gente, né, comentou ali, qualquer sujeito, só vai verificar exatamente qual é o auxiliar, tá? Então a gente comentou, se for o he, viria aqui exatamente o does, tá? Então olha lá, what do you, where do you, how do you, when do you, why do you, e olha lá, o verbo sempre seco. Tá? Então, resumindo a história, na parte da pergunta, Edu, então aquela questão que tinha daquela transformação no he-sheet, né? Então, na afirmativa, posso imaginar que na pergunta sempre vai ser o verbo seco, né? Posso fazer sempre isso? Sim. Lembrando que você sempre terá o bloquinho de 3 elementos. Aqui você não vai deixar de utilizar, olha lá. A única coisa que a gente vai fazer é usar o bloquinho de 3 elementos, só que exatamente essas palavras que a gente costuma falar que mandam nas perguntas, elas virão antes. Tá? Então, é bem simples aí, né, a formação então, das perguntas que você vai obter, então, como a gente costuma falar, as respostas diretas, tá ok? Então, agora você já consegue aí, então, treinar não só a parte do verbo to be, perguntas e respostas, a parte também do presente simples com os outros verbos, né? Não somente gerar respostas, mas também fazer perguntas, tanto as perguntas que geram sim ou não, como também as perguntas, né, que você vai obter então as respostas diretas usando então essas palavrinhas, né? A gente citou 5 aqui, mas você pode fazer, né, uma variedade de perguntas só com essas 5, mudando só o sujeito, o verbo e daí o complemento, que sempre vai linkando ali com a ideia da parte principal, né? Que a gente costuma falar que é o coração da sentença, que é o verbo, né? Então, agora é só treinar, né? Treine com esses mecanismos que a gente
fez aqui em aula, né? Se você tem aí verbos aí do seu dia a dia que você vai precisar, então procure esses verbos ali, né? Então vá somando aí a esse mecanismo, e aí também a questão de complemento que vai estar linkada aí à parte então do verbo para você, né, sempre montar a sua frase, a sua pergunta de maneira completa, e aí a comunicação sempre vai ser bacana, ok? Então, bons estudos, e agora a gente se vê na próxima aula. Bye, my friend!